Olha, eu aqui de volta com as últimas informações atualizadas do Paris Saint-Germain. Hoje tem muito assunto, fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. A gente vai falar sobre a viagem na folga do Neymar para Barcelona, que causou um alvoroço com a torcida do Paris Saint-Germain. O Messi trocando mensagens com o presidente do Barça. Será que esse retorno finalmente vai se concretizar? Tem também Bernardo Silva. Informou o Le Parisien, jornal francês, que Bernardo Silva e Paris Saint-Germain já estão em negociações. Tem muita coisa, vamos lá! Eu já venho falando para vocês nos últimos vídeos sobre o Paris Saint-Germain liberar a transferência do Verratti e do Neymar. Só que hoje o jornal francês traz mais detalhes sobre isso e eu acho importante pontuar. Não coloquei como um dos tópicos aqui do vídeo porque é uma informação que eu já trouxe, mas vamos atualizar. É o seguinte: pela primeira vez, os assuntos tabus no Paris Saint-Germain começam a se desfazer. Antigamente, quando se falava de uma transferência do Verratti, não, o Verratti era intransferível, porque ele era o garoto, o menino dos olhos de ouro ali do Paris Saint-Germain, que chegou em 2012, só que o Verratti está numa temporada horrorosa e tem várias outras questões. Olha só, vocês lembram quando o Paris Saint-Germain perdeu no jogo de ida para o Bayern de Munique e antes do jogo de volta o Mbappé deu uma entrevista? Muita gente achou que aquela declaração dele era uma indireta para o Neymar, onde ele falava, olha, todo mundo precisa dormir bem, se alimentar bem e tal, e até fez um vídeo na época sobre isso, só que na verdade a indireta, essa mensagem foi para o Verratti. O Verratti meio que cansou, né, o Mbappé. Porque o Verratti é um cara que está sempre nas noitadas de Paris. Ele é um jogador que está frequentemente lesionado, né, com esses problemas de saúde. E ele sempre foi uma referência ali no meio do campo do Paris Saint-Germain. Então, o PSG já não aguenta mais essa inconstância do Verratti, sendo que esse ano ele está na pior temporada, né? Só 2 assistências na temporada toda com o Paris Saint-Germain. Ele perdeu muito a sua influência dentro do jogo. E logo depois da Copa do Mundo, que foi lá no Catar, e a Itália não estava, o Verratti voltou 4 quilos mais gordo. E isso irritou muito lá dentro do vestiário do Paris Saint-Germain, foi uma polêmica, e essas coisas acabam aparecendo depois, né? Quando a situação não é mais a mesma, quando tudo já não parece ter um retorno. Então, hoje o Verratti é um jogador que faz parte dos planos do Paris Saint-Germain para uma transferência. E o Verratti também já estaria saturado do PSG e ele queria novos ares. O jornal francês também fala que a diretoria do PSG está convencida que o time montado pelo Leonardo não vai dar em nada. Então, por isso, eles querem se desfazer de vários jogadores. A gente já sabe que o Messi vai sair. O Neymar é uma transferência em potencial e o único, né, intocável nesse ataque do PSG é o Kylian Mbappé. E, por isso, o Paris Saint-Germain quer construir um time em volta dele. Agora, no tópico Neymar, dentro dessa matéria do Le Parisien, eles falam que o Neymar ficou extremamente chocado e triste depois dos protestos no dia 3 de maio, lá da torcida do Paris Saint-Germain. Mais ou menos 100 torcedores foram até a porta da casa dele para pedir a saída. Lembra que eu falei aqui para vocês também? E que naquele dia ele teria confessado, o Neymar, às pessoas próximas, que ele nunca mais gostaria de vestir a camisa do Paris Saint-Germain, que não teria mais clima para isso. Quando o Luis Campos chegou no Paris Saint-Germain há um ano, a missão que ele tinha, entre outras, era realizar a transferência do Neymar. Sem sucesso, já sabemos. Mas agora eles estudam, né, o PSG, junto com o staff do Neymar, uma transferência definitiva ou um empréstimo com opção de compra. O PSG também pode pagar parcialmente o salário do jogador. Isso tem sido um molde convencional nos últimos contratos. Por exemplo, jogadores indesejados, como o Icardi, o Draxler, o Paredes, eles tiveram uma parte do salário pago pelo Paris Saint-Germain para poder enxugar o elenco e se desfazer dessas peças indesejáveis. Odeio esse termo, mas é assim que eles colocam aqui na imprensa francesa. Então, o Paris Saint-Germain estuda toda essa transação. O Neymar tem portas abertas na Inglaterra. Então, o mercado inglês é um mercado que teria condições financeiras de arcar com o Neymar, mas muita calma também. Estamos falando aí do Chelsea. Sinceramente, na minha opinião, o Chelsea não seria o principal objetivo do Neymar.
Por quê? O Chelsea nem está na Liga dos Campeões e eu acho que esse fator vai contar sim para o camisa 10 do Paris Saint-Germain na hora dele definir o seu próximo clube. E acho que uma transação só vai acontecer ele saindo do PSG se ambas as partes, né, o lado do Paris Saint-Germain e o Neymar, chegarem no acordo. Porque como o brasileiro tem contrato até 2027 com o Paris Saint-Germain e ele ganha, segundo a imprensa francesa, 26 milhões de euros limpos por ano, não é qualquer clube que vai poder arcar com isso, e eu também não imagino você ter um contrato dessa magnitude e topar receber menos para não jogar no clube que você quer. Então eu acho que também vai partir de um plano perfeito para o jogador e para o Paris Saint-Germain. E o Bernardo Silva, hein, gente, no Paris Saint-Germain? Ele é um desejo antigo do PSG. Na temporada passada, na janela passada, foi feito um esforço para trazer Bernardo Silva, mas o City não tinha um substituto para aquele momento, ficou muito em cima da hora e o Bernardo ficou no City. Ele tem mais 2 anos de contrato, não é só o Paris Saint-Germain que está interessado, o Barcelona também, e a transação está avaliada em 80 milhões de euros. E nesse quesito, o PSG teria mais recurso financeiro para contratar o jogador português, que está em negociação, segundo o Le Parisien, com o Paris Saint-Germain. Ele também é um pedido do Mbappé. Não sei se vocês lembram, mas Mbappé e Bernardo Silva jogaram juntos no Mônaco, naquele Mônaco campeão de 2017 do campeonato francês. O Mbappé também pede muito a diretoria a contratação desse jogador. O Le Parisien explica que o Bernardo Silva seria um perfil muito interessante para o PSG com a saída do Messi. Obviamente que não estamos falando aqui da qualidade técnica comparada à do Bernardo Silva, mas a polivalência que apresenta o Bernardo seria muito interessante, porque ele joga tanto ofensivo, como ele consegue jogar defensivo, ele volta para marcar, e isso não é uma coisa muito comum do Messi. E ele seria ali, então, meio que o chefe do meio-campo do Paris Saint-Germain. Um ponto positivo nessa negociação do Paris Saint-Germain com o Bernardo Silva é que o Luis Campos tem boas relações com o agente do jogador do City, que é o Mendes. Foi o Luis Campos também que realizou a transferência na época, em 2014, do Bernardo Silva, que estava no Benfica, para o Mônaco. Então, o Bernardo Silva conhece o campeonato francês, ele já sabe o que esperar por aqui. E, enfim, acho que o Paris Saint-Germain, nesse novo projeto em volta do Mbappé, sai na frente aí nessa contratação. Acho que vale o esforço e seria bem interessante nessa renovação do time. Vocês gostariam de ver o Bernardo Silva jogando no Paris Saint-Germain? Deixa aqui nos comentários. O jornal Esporte da Catalunha chegou a mencionar que uma das possibilidades dessa negociação do Bernardo Silva pode incluir o Neymar. Olha, eu já acho isso muito difícil, eu não consigo imaginar o Neymar indo para o City numa troca envolvendo o Bernardo, até porque não é muito do perfil do City e muito menos do Guardiola colocar assim, um jogador que, teoricamente, não faz parte dos planos. Eu não vejo isso como uma possibilidade, o Neymar no City no lugar do Bernardo Silva, mas, né, tudo pode acontecer. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Bom, o Barcelona foi campeão espanhol e depois do título, o Laporta, presidente do Barça, deu uma entrevista para a TV3 da Espanha e disse que troca mensagens com o Messi com frequência. Ele disse o seguinte: temos trocado mensagens ultimamente. A verdade é que a conversa foi afetuosa e agradável. Eu parabenizei pela Copa do Mundo, a gente se conhece há muito tempo, existe uma relação. Ele é o melhor jogador do mundo e qualquer treinador gostaria de tê-lo. Aí ele fala sobre a Arábia Saudita, né, que o time Al Hilal da Arábia Saudita está disposto a fazer um contrato de quase 1 bilhão de euros por 2 temporadas com o Messi. É uma coisa louca. Ele fala assim: com todo o respeito à Arábia Saudita, que está fazendo um trabalho muito bom, o Barça é o Barça. E o Barcelona é a casa dele. O clube pode competir contra o mundo todo. A história nos apoia e o sentimento dos nossos 400 milhões de torcedores é muito forte. Amamos o Léo, mas não vamos mexer com números altos para trazê-lo. O clube está em um plano de austeridade. Então é o seguinte, o Barça está ainda esperando o ok da La Liga para poder inscrever jogadores, inclusive esse papo também está incluído o nome do Messi, mas o Barcelona explica, deixa bem claro que não vai ser por dinheiro que o Messi vai voltar à Catalunha. Eu acho que seria uma história bem legal, né? O Messi voltando para lá, vamos ver o que vai acontecer, mas a minha torcida é que ele volte para a Espanha.
Embora eu entenda a dificuldade em negar um contrato de 1 bilhão de euros por 2 temporadas, né? Quase 1 bilhão de euros por 2 temporadas. A ver. Agora vamos falar sobre a viagem do Neymar a Barcelona, que rendeu assunto por aqui. Os jogadores do Paris Saint-Germain tiveram folga, cada um faz o que quer, e o Neymar foi até a Catalunha. O jornal Sport coloca o seguinte: Neymar, convidado surpresa da festa de comemoração do título. A matéria explica que o Neymar foi para uma balada com alguns jogadores do Barcelona. Mas explica também que os jogadores comemoraram ali do Barça com a diretoria e tal, teve um jantar e depois alguns esticaram, cada um foi fazer o que quis e uma desses afters, não sei se a gente pode falar assim, foi numa balada Carpe Diem de Barcelona, onde estaria o Neymar junto com o Busquets, Sérgio Roberto, o Alba e Ter Stegen, né? São pessoas próximas ao Neymar quando ele já jogava no Barcelona. E aí, a torcida do Paris Saint-Germain ficou revoltada, chamando de traidor. Peraí. Como que a torcida chama de traidor se eles acabaram de pedir a saída do Neymar? Eu acho que, às vezes, o discurso ele não é muito elaborado. Ou você quer A ou você é B. Você não pode querer A e B, não é? Burburinho, eu vou chamar de burburinho porque não tem nenhuma prova, não tem nenhuma foto, nenhum vídeo que o Neymar realmente esteve. E também outra coisa, gente, se ele está na folga dele, ele tem amigos lá, qual o problema dele curtir como ele quiser, não é? E tem outra coisa também, o Neymar vai com muita frequência a Barcelona porque o filho dele mora lá e ele também adora ir pro cassino lá jogar pôquer com os amigos, então não sei qual que é a surpresa da torcida do Paris Saint-Germain porque não é a primeira vez que ele vai a Barcelona depois que ele assinou com o PSG. Então, né, muita calma nessa hora. Vocês acham que o Paris Saint-Germain está caminhando por uma direção correta? Vai sair Messi, talvez Neymar e Verratti. E a galera que também não rendeu? Porque eu acho aqui importante mostrar esse print para vocês e que o Neymar não joga há quase 3 meses e ele ainda é o segundo melhor líder de assistências depois do Messi. O Messi são 15 assistências no francês e 15 gols. Os números estão ali para mostrar. Nem sempre esses jogadores têm aquela exibição de gala dentro de campo, mas são jogadores que fizeram a diferença enquanto estiveram em campo, principalmente na primeira parte da temporada. Falando do Messi voando antes da Copa do Mundo e também do Neymar, que está fora desde o dia 19 de fevereiro e ele deve voltar aos treinos. A previsão é agora em julho, né? 4 meses depois que ele fez a operação no tornozelo. E será que o Paris Saint-Germain está tomando a direção correta em tirar esses jogadores e vai tirar também a galera que não rendeu? Vitinha, Soler, Fabian Ruiz. Acho importante pontuar também. Então, a minha pergunta para vocês é essa. Esse é o caminho certo do Paris Saint-Germain? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar também um comentário aqui fixado, porque eu vou para Manchester amanhã. Vou fazer o jogo do Manchester City e Real Madrid, jogo de volta da Liga dos Campeões. E eu quero que vocês participem do próximo vlog. Como? Vocês podem dar sugestões de perguntas. E eu vou separar, vou colocar depois na tela a pergunta de quem foi. Para os torcedores do Manchester City e também do Real Madrid. Para vocês participarem desse vídeo comigo. O que vocês acham? É isso, galera. Um beijo. Até a próxima.